Polêmicas dentro de competições esportivas são as coisas mais comuns. Existem diversas partidas, lances e penalidades que são alvos de discussões pelo mundo. E a Fórmula 1 não podia ficar de fora dessa. No dia 5 de dezembro de 2021, uma das maiores rivalidades da Fórmula 1 estaria indo para a última corrida do campeonato, empatados em pontos, deixando para decidir o campeão na última fase do campeonato. Se você mora embaixo de uma pedra e não sabe de quem eu estou falando, os protagonistas desse espetáculo foram o piloto holandês Max Verstappen e o piloto inglês Lewis Hamilton. Ambos vieram de uma temporada magnífica, tendo diversas reviravoltas e momentos polêmicos, como esse aqui. E claro, não pode faltar esse aqui. Mas nada disso vai ser comparável com a última corrida do campeonato. E no vídeo de hoje eu irei explicar com detalhes a última e mais polêmica corrida de 2021. Após uma ótima volta rápida no classificatório para a corrida de Abu Dhabi, Verstappen consegue a pole position enquanto Hamilton largaria em segundo. Entretanto, quando as luzes vermelhas se apagam, Hamilton traciona melhor e consegue ultrapassar Max antes da primeira curva. Ele continua liderando a corrida até o final da grande reta, onde acontece a primeira polêmica. Antes deles entrarem na curva 6, o carro de Max estava a uma distância de pelo menos 2 carros do Hamilton. Porém, Max deixa para frear dentro da curva, conseguindo ficar com meio carro na frente do Hamilton. E como consequência do adiamento do ponto de frenagem, o Verstappen acaba por espalhar o carro na curva, não dando espaço para o Hamilton. Então, para evitar o acidente, ele corta a curva 7 e volta a liderar a corrida. Peraí, aconteceu muita coisa aqui. E para você entender melhor, vamos analisar cada piloto separadamente. Na visão do Max Verstappen, ele estava na frente na curva e se manteve dentro dos limites de pista, ou seja, pelo menos 2 rodas do carro estavam entre as linhas brancas. Porém, por ter espalhado na curva, não deixou espaço para o Hamilton. E segundo o regulamento, isso seria passível de punição, pois, por estar somente meio carro à frente, deveria ter dado espaço para o outro piloto também fazer a curva. Já o Hamilton não viu o movimento do Max e tentou virar em cima dele, e com isso foi forçado a cortar a curva 7 para evitar um acidente entre os dois. E segundo o artigo 27.3 do regulamento, todos os pilotos têm que se manter na pista a todo momento. E caso saiam, devem retornar de forma segura e devolver qualquer vantagem duradoura que ganhou durante esse tempo. O resumo da ópera é: o Max ultrapassou o Hamilton e, por consequência, o espremeu para fora da pista. Logo, deveria devolver a posição. Porém, quando Hamilton cortou a curva 7, voltou a liderar a corrida. Dessa forma, os comissários assumiram que o Max devolveu a posição ao Hamilton por espremê-lo para fora da curva. E o Hamilton, quando voltou para a pista, não ganhou nenhuma vantagem duradoura em cima do Max. Portanto, concluíram que nenhuma investigação e, posteriormente, uma punição seriam necessárias. Depois do Max e do Hamilton realizarem seus pitstops, a liderança ficou com o Pérez, o segundo piloto da Red Bull. Atrás dele vinha Lewis Hamilton e só depois Max Verstappen, a uma diferença de 8 segundos do piloto inglês. Então Pérez foi encarregado de segurar o Hamilton o máximo possível até que Max conseguisse alcançá-lo. E foi nesse momento que o Pérez ficou conhecido como o ministro da defesa do México. E ele conseguiu segurar o Hamilton por uma volta, que foi o suficiente para que o Max reduzisse essa diferença para menos de 1 segundo. E claro, você deve estar se perguntando, como ele conseguiu fazer isso? O mexicano, de forma inteligente, deixou o Hamilton ultrapassá-lo na curva 7, pois logo na saída dessa curva teria uma zona de detecção de DRS. Para quem não sabe, o DRS significa Drag Reduction System, ou em português, Sistema de Redução do Arrasto. Basicamente, a asa de trás do carro se abre, deixando que o ar passe através dela, e por consequência diminui o arrasto, podendo gerar entre 10 a 12 km por hora a mais para o carro. Porém, para o piloto utilizá-la, ele terá que passar pela zona de detecção do DRS a menos de 1 segundo do carro da frente, e só poderá deixá-la aberta durante um trecho de reta pré-determinado. Portanto, ele conseguiu ativar o DRS e voltar à liderança antes da curva 9, que logo após teria um trecho de 7 curvas, onde o Pérez conseguiu fazê-las devagar e mesmo assim não deixar o Hamilton o ultrapassar. Algumas pessoas comentaram, inclusive o Hamilton, que essa jogada era para ser considerada como direção perigosa, pois o Pérez estava realmente bem lento nas curvas. Porém, os comissários entenderam que ele estava fazendo as curvas na velocidade mínima necessária, dessa forma não tomando nenhuma punição. E por mais que exista o artigo 27.4 no regulamento, que diz: a nenhum momento um piloto está autorizado a andar desnecessariamente devagar a ponto que possa causar riscos a outros pilotos ou pessoas, os comissários interpretaram que o que ele estava fazendo era uma estratégia de corrida válida e que ele estava dentro do limite permitido, e por isso não deram nenhuma punição.
E se você tá pensando que acabou por aí, bem, você pensou igualzinho a todos que estavam assistindo a prova. Pois faltando 5 voltas para o final da corrida, o Hamilton conseguiu abrir uma diferença de 12 segundos para o piloto holandês. Entretanto, o piloto canadense Nicolas Latifi perde o controle da sua Williams e vai de encontro com o muro, liberando assim um safety car. E durante o safety car, nenhum dos pilotos está autorizado a fazer uma ultrapassagem, a não ser aqueles que tomaram uma volta do líder. Esses podem ultrapassar o safety car e voltar ao pelotão para tirar essa diferença, mas isso só pode acontecer quando o diretor de provas autorizar. E segundo o artigo 48.12 do regulamento, any lapped cars, que significa qualquer carro que tenha tomado uma volta do líder, poderá ultrapassar o safety car, e logo após, a corrida já poderia ser reiniciada na mesma volta. O diretor de provas decidiu então que somente os carros entre Lewis Hamilton e Max Verstappen estariam autorizados a ultrapassar o safety car. Nessa mesma volta, ele entraria nos boxes e a corrida seria retomada. E eu sei que você deve estar imaginando, mas a função do diretor de provas é interpretar as regras e aplicá-las. E como não estava escrito que todos os carros que sofreram uma volta do líder deveriam ultrapassar o safety car, ele deixou que a última volta fosse uma disputa direta entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, dando ao telespectador o que ele mais queria, um verdadeiro duelo de titãs. Muitas pessoas falaram que o título que o Max Verstappen ganhou nesse dia foi roubado. Entretanto, o Michael Masi, até então diretor de provas, agiu de acordo com as regras que permitiam o ocorrido. Portanto, todos os apelos que a Mercedes fez à FIA não levaram a nada. Após essa corrida que entrou para a história da Fórmula 1, a FIA decidiu repensar as regras do safety car e o papel do diretor de provas, e fez as alterações necessárias para que o ocorrido não acontecesse novamente. Ela mudou a palavra any, que levava a induzir que não eram todos os carros, pela palavra all, que não permitia essa interpretação. Além disso, o até então diretor de provas, Michael Masi, foi afastado do cargo para a entrada de François Sicard em seu lugar. Como na aviação, também ocorrem erros na Fórmula 1, e esses erros são levados como lições para serem aprendidas. Por isso, nada que aconteceu em Abu Dhabi em 2021 saiu impune ou foi em vão. Na verdade, mostrou como o regulamento tinha falhas que deveriam ser corrigidas para o futuro. Essa corrida mostrou também como a rivalidade de Lewis Hamilton e Max Verstappen foi uma das maiores da história da Fórmula 1, tendo sido decidida nos últimos 3 km de corrida, fazendo assim 2021 um dos melhores anos da Fórmula 1. E a você que chegou aqui, eu deixo meu muito obrigado. E peço para que você se inscreva no canal e deixe seu like. E se possível, comente um tópico para eu trazer num vídeo futuro. Forte abraço!